Tem uma coisa muito curiosa quando você reassiste Smallville. E eu sei disso porque eu acabei de rever a série inteira, pessoal. E é engraçado porque você começa a reconhecer rostos que naquela época eram praticamente desconhecidos e que alguns anos depois estariam em algumas das maiores obras da cultura pop. O mais curioso é que alguns deles tiveram sim papéis importantes, enquanto outros passaram pela série tão rapidamente que você provavelmente nem percebeu que eles estavam ali. E tem um caso que é especialmente absurdo. Uma atual estrela de Hollywood apareceu em Smallville antes de se tornar mundialmente conhecida. E a participação dela é tão pequena que você provavelmente nem percebeu que era ela. Então, bora voltar para Smallville e descobrir quem estava escondido no meio dessa série. E vamos começar justamente por uma atriz que anos depois teria uma conexão quase perfeita com o próprio Superman. Amy Adams. Em 2001, quando Smallville estava só começando, a Amy estava longe de ser a Amy Adams. Ela já tinha conseguido alguns papéis, mas ainda estava muito longe de ser o nome que a gente conhece hoje. E foi justamente nessa época que ela apareceu em Smallville. No 7º episódio da primeira temporada, a Amy interpreta a Jodie, uma estudante do colégio Smallville que desenvolve uma fome praticamente insaciável, depois que ela ingere alguns alimentos contaminados pelas pedras de meteoro. Sim, essa é uma daquelas histórias completamente absurdas que só Smallville conseguiria fazer. Aí, pessoal, a personagem que queria só perder um pezinho ali pra ficar no shape, começa a emagrecer tão rapidamente que pra compensar ela precisa comer quantidades cada vez maiores de comida. Até que chega um ponto que só a comida em si já não saciava mais. A Amy teve uma participação em um único episódio, mas pouco tempo depois ela começou a conseguir papéis cada vez maiores, incluindo no filme Prenda-me se for capaz, que é excelente, e em 2005 em Johnny Bug, filme que rendeu a sua primeira indicação ao Oscar. Depois vieram Encantada, Dúvida, O Vencedor, A Chegada e eventualmente 6 indicações ao Oscar. Mas existe uma coincidência ainda melhor, porque anos depois de interpretar uma estudante com uma dieta bastante peculiar em Smallville, a Amy entraria de novo no universo de Superman, só que dessa vez como Lois Lane. Ou seja, de uma participação em um único episódio em Smallville para uma das atrizes mais reconhecidas de Hollywood, que acabou interpretando justamente uma das personagens mais importantes da mitologia do Superman. E se você tá pensando que esse foi o maior nome dessa lista, calma. Porque o próximo ator chegou em Smallville praticamente criança e alguns anos depois ele seria o protagonista de uma série que provavelmente você também assistiu. Tyler Posey. Muito antes de ser conhecido como Scott, o protagonista de Teen Wolf, quando Tyler participou da série em 2006, ele tinha só 14 anos. Olha só essa cara de moleque jaguara. Ele interpretou Javier Ramírez no episódio 9 da 6ª temporada, um jovem mexicano que trabalhava com a família em uma fazenda, e aí acabou cruzando o caminho do Clark. Mal sabia ele que 5 anos depois, em 2011, apareceria uma oportunidade de trabalhar na série Teen Wolf, algo que mudou completamente a sua vida. O Tyler passou 6 anos interpretando o Scott, o protagonista da série. Então, é engraçado quando você volta para Smallville e vê ele garoto, porque hoje a gente sabe que não tá vendo ali só um jovem ator fazendo uma participação, mas sim um futuro protagonista de uma das séries sobrenaturais mais populares da década seguinte. E isso antes mesmo dele sequer imaginar que um dia ele chegaria lá. Mas se alguém aí não é muito familiarizado com Teen Wolf, eu tenho certeza que você conhece muito bem o próximo nome dessa lista. Porque o cara não ficou só famosinho não. Ele se tornou um dos personagens mais icônicos da televisão geek dos anos 2000. Jensen Ackles. Antes de surgir o casca-grossa Dean Winchester, existiu o Jason Teague. O Jensen entrou em Smallville na 4ª temporada e ficou durante vários episódios interpretando o Jason, namorado da Lana Lang. Vida de ator é difícil, né, pessoal? Imagina só ter que ficar contracenando com a Christine. É um cara de sorte. E existe uma diferença importante em relação a alguns outros nomes dessa lista. Isso porque o Jensen já tinha uma carreira profissional antes mesmo de Smallville. Ele tinha trabalhado em séries como Days of Your Lives, Dark Angel e Dawson's Creek, mas ainda longe de ser tão conhecido como ele é hoje. E foi em 2005, praticamente no momento em que a sua participação em Smallville terminou, que a carreira do cara deu uma guinada impressionante, porque surgiu nada menos que Sobrenatural.
E então, o Jensen passaria os próximos 15 anos interpretando o Dean Winchester. Um personagem que, não é exagero dizer, se tornou um dos maiores ícones da televisão de fantasia e horror dos anos 2000 e 2010. Por último, vocês devem se lembrar dele em The Boys como Soldier Boy. Lizzy Caplan. Talvez vocês conheçam a Lizzy mais pelo rosto do que pelo nome. Antes de ser conhecida por Meninas Malvadas, Masters of Sex e vários outros trabalhos, a Lizzy Caplan apareceu na primeira temporada de Smallville. Ela interpretou a Tina no episódio 4, chamado X-Ray, e a Tina era uma adolescente bem doidona. Juntando isso ao fato de que, graças às pedras de meteoro, ela acabou conseguindo a capacidade de assumir a aparência de outras pessoas, bom, como diziam os locutores nas chamadas da sessão da tarde, ela aprontou altas confusões na pequena cidade de Smallville. Então, se você reassistir esse episódio hoje, existe uma chance muito grande de você reconhecer aquela atriz e pensar: eu conheço essa garota. Por exemplo, talvez vocês se lembrem dela como a Janice de Meninas Malvadas. A carreira da Lizzy ainda passaria por True Blood, também esteve em Masters of Sex, Castle Rock, Fleischman is in Trouble e muitos outros trabalhos. E tem outro detalhe interessante, a Tina não desapareceu completamente depois do episódio 4 da primeira temporada. A personagem ainda voltou mais tarde em Smallville e mais descompensada do que antes. E falando de True Blood, o próximo nome da lista também estava em outra série de vampiros que ficou bem famosa ali mais ou menos na mesma época. E esse cara é o Ian Somerhalder. O Ian interpretou o Adam Knight em Smallville, e essa participação aconteceu na terceira temporada. Ele era um jovem que se aproxima da Lana e do Clark, sendo usado pelo Lionel para espionar o nosso casal preferido. O Ian apareceu em 6 episódios daquela temporada, e isso foi em 2004. E ainda no mesmo ano, o Ian participaria da primeira temporada de Lost, um entre vários personagens que ficaram presos na ilha. E mesmo sendo um passo importante na carreira, ainda longe de ser um protagonista na série. Mas, alguns anos depois, ele viria a se tornar um dos maiores galãs entre o público adolescente, interpretando um dos protagonistas que todo mundo amava odiar, ou odiava amar, sei lá, o Damon Salvatore, em Vampire Diaries. E eu não vou mentir pra vocês, The Vampire Diaries não era lá muito a minha praia, então eu não vi. Mas é impossível negar o tamanho do sucesso que esse personagem fez. E comenta aqui você que assistiu e me diz se você era time Damon ou time Stefan. E agora que eu disse isso, você deve estar pensando: como que ele sabe disso se não assistiu? Mas fica comigo quem era fã, porque existe outro ator dessa lista que também estava em Smallville antes de uma participação muito importante em The Vampire Diaries. Só que antes disso, a gente precisa falar de uma atriz que talvez seja o caso mais absurdo dessa lista. Porque você pode ter visto a cena onde ela apareceu em Smallville e simplesmente nem ter se ligado que era ela. Evangeline Lilly. Essa aqui é diferente. Isso porque a Evangeline não chegou em Smallville como uma grande estrela convidada. Nem foi uma vilã que durou um episódio inteiro como outros da lista. Na verdade, ela nem sequer foi creditada como atriz. Ela apareceu em Smallville como uma figura de fundo, em uma participação extremamente pequena. Isso foi no episódio 13 da primeira temporada. Ela aparece como a namorada de um personagem chamado Wade. E é literalmente uma participação que você pode assistir a cena sem fazer a menor ideia de que ela tá ali. Mas olha só o que aconteceu depois. Ela seria escolhida um pouco mais tarde para interpretar a Kate em Lost. Só que dessa vez com um personagem muito mais importante. E foi aí que a carreira dela simplesmente explodiu. Depois ela ainda apareceu na trilogia O Hobbit, e com uma grande participação, hein? Mais tarde ela entrou no universo cinematográfico da Marvel como a Hope, codinome Vespa. Ou seja, em Smallville ela era praticamente uma desconhecida, aparecendo ali no fundo de uma cena, uma figurante que ninguém notaria. E poucos anos depois ela estava estrelando uma das maiores franquias do planeta. Mas chegou a hora de fechar a história que a gente começou alguns minutos atrás. Lembram do outro ator do The Vampire Diaries que eu citei? Pois é, Paul Weasley. Antes de ser o Stefan Salvatore, o Paul foi o Lucas Luthor. E sim, um Luthor. Eu sou seu irmão! Anda! O Paul apareceu na segunda temporada de Smallville, no episódio 15, chamado Filho Pródigo, interpretando o meio-irmão do Lex Luthor e filho do Lionel. Existe uma curiosidade muito legal aqui. Na época, ele era acreditado profissionalmente como Paul Weslowski. Sabe Deus como que se pronuncia isso. Será que foi por isso que ele mudou? Não sei. Mas o Paul não virou um personagem recorrente em Smallville. Foi realmente uma única participação.
Mas anos depois ele seria escalado para The Vampire Diaries. E é aqui que a gente tem a coincidência. Tanto o Ian como o Paul estavam em Smallville antes de interpretarem o Damon e o Stefan Salvatore. 2 atores da mesma série, 2 participações com tamanhos diferentes, e anos depois os 2 se tornariam irmãos em uma das séries adolescentes mais populares da televisão na época. Jesse Metcalfe. Se você acompanhou a televisão nos anos 2000, você provavelmente conhece o Jesse, mas talvez não lembre que ele passou também por Smallville. Ele interpretou o Van, que era um estudante que desenvolveu ali uma obsessão por caçar pessoas afetadas pelas pedras de meteoro. E essa participação aconteceu na 3ª temporada em 2 episódios, o 3º e o 9º. Mas depois o Jesse ficaria muito mais conhecido por interpretar o John Holland em Desperate Housewives, entre vários outros trabalhos. E agora nós chegamos nos 2 nomes que eu deixei de propósito pro final, porque um deles tem uma conexão gigantesca com a Marvel. Cobie Smulders. Antes de ser a Robin Scherbatsky, a Cobie apareceu em Smallville. E eu me surpreendi quando eu vi, pessoal, porque eu realmente não lembrava dela nessa série. Ela interpretou a Shannon no episódio 9 da 4ª temporada. E quando esse episódio foi ao ar, a Cobie ainda estava no começo da carreira. A sua grande virada viria um pouco depois. Em 2005, ela entrou para o elenco de How I Met Your Mother, como a Robin Scherbatsky. Uma protagonista que uns amam, outros nem tanto, mas ela mandou muito bem durante os 208 episódios da série. Mas se você não é fã de comédia, talvez você conheça a Cobie por outro papel importante, a Maria Hill. Ela entrou no UCM em Os Vingadores e retornou em diversos filmes e séries desse universo. E me conta aí nos comentários se você conheceu ela em Os Vingadores ou em How I Met Your Mother. E por último, Adam Brody. Em 2002, o Adam apareceu no final da 1ª temporada de Smallville como Justin, no episódio 19. O Justin era um estudante que sofreu um acidente, perdeu o movimento das mãos e acabou desenvolvendo poderes telecinéticos. E sinceramente, se você assistiu o episódio hoje, tem até uma grande possibilidade de você esquecer completamente que o personagem está sendo interpretado pelo Adam. Porque poucos anos depois, ele seria o Seth em The O.C., Um Estranho no Paraíso, porque aparentemente toda a série dos anos 2000 precisava de um subtítulo meio bosta no Brasil, né? O.C., Um Estranho no Paraíso. Smallville, As Aventuras do Superboy. Depois de The O.C., o Brody continuou trabalhando no cinema e na televisão, e também apareceu em produções como Shazam. Então, a gente tem mais um caso de um ator que estava ali, no meio da 1ª fase de Smallville, antes de se tornar um rosto extremamente reconhecível por uma geração inteira. Então, pessoal, a coisa mais curiosa dessa história é perceber quanta gente famosa pra caramba hoje em dia passou por Smallville lá no começo da carreira. Será que Smallville foi nos Estados Unidos o que Malhação foi pra muita gente aqui no Brasil? Ah não, aí ele extrapolou, ele mete a bala nele. Mas falando sério, talvez seja justamente por isso que Smallville seja uma série tão divertida de revisitar hoje em dia. Porque agora, quando você assiste, você não tá mais só procurando pelo Clark, Lex, Lana, Chloe. Você começa a procurar outros futuros astros escondidos ali no meio da série. E depois desse vídeo, eu tenho certeza que você nunca mais vai assistir Smallville do mesmo jeito. Porque agora você vai ficar pensando, será que tem mais algum famoso aqui que eu não percebi? E galera, se vocês gostaram desse vídeo, de relembrar todo esse pessoal comigo, deixa o like, porque assim eu sei que vocês querem mais conteúdo como esse. E assistam esses outros vídeos nostálgicos que eu separei pra vocês aqui na tela final. Eu acho que vocês podem gostar. Por hoje é isso, valeu pela companhia, até a próxima, falou!